Enquanto você assiste esse vídeo, você já está me permitindo controlar uma pequena parte do seu cérebro. Em breve, vou revelar aqui um dos conhecimentos mais poderosos que um ser humano pode possuir. Você já nasceu sabendo disso, mas com o tempo acabamos esquecendo. São tantas distrações, tantas crenças limitantes e tantas coisas para pensar que muitas vezes nos afastamos da magia das palavras. As palavras têm um poder real e, no fundo, você sempre soube disso. Com as palavras certas, eu consigo fazer você sentir, visualizar, desejar ou até mesmo agir de uma forma que eu quero, e ainda fazer você acreditar que a decisão foi totalmente sua. Brincadeira, eu nunca faria isso. Antes de descobrir todo o potencial desse material, abra sua mente para absorver novos conceitos e novos significados, além do que você já acredita hoje. Eu garanto que você vai se surpreender. Muitas pessoas acham que hackear a mente é algo impossível. Hoje nós vamos dar um novo significado à palavra impossível. Quero começar do básico e subir passo a passo até o momento em que você vai sentir real prazer em aplicar esse conhecimento para influenciar as decisões das outras pessoas. Você vai aprender a identificar os padrões. Tudo o que está aqui foi construído com base em conceitos e princípios que a própria ciência já comprova. Durante todo o conteúdo, eu vou usar as próprias técnicas que estou ensinando para explicá-las. Por isso, fique bem atento às mudanças na estrutura das frases, na ordem dos verbos, substantivos e nas descrições mais hipnóticas. O objetivo do criador desse material é mostrar que qualquer pessoa pode aprender a usar a linguagem de forma muito mais avançada do que o modo comum. A mente é naturalmente forçada a interpretar a informação de um jeito novo, fresco e extremamente cativante. O poder das palavras vai muito além de tudo o que você já imaginou sobre a mente humana, e isso é o que mais vai te surpreender nessa jornada de redescoberta. Você pode estar pensando em qualquer outra coisa agora, mas quando chegar à última palavra deste texto, vai surgir aquela sensação gostosa de finalmente ter encontrado a solução para vários problemas da sua vida. Eu sei que as palavras às vezes podem confundir, mas não quero que você entre em um estado de sonambulismo hipnótico. Eu quero que você acorde de verdade e acenda a luz da sua própria inteligência. O fato é que treinar para libertar a mente é uma etapa fundamental para fortalecer o seu instinto de observação, independentemente do que é certo ou errado. Seus novos pensamentos precisam conhecer a liberdade. Tudo o que existe pode ser remodelado dentro da mente. Verdades, conceitos, crenças, ideias e até realidades. Deixe-me te contar uma história bonita para te fazer refletir. Era uma vez um lugar sem forma e sem definição. Um lugar completamente vazio. Até que um dia chegaram as palavras e esse lugar começou a ganhar formas, definições e conceitos. Esse lugar se chama cérebro. O cérebro um dia decidiu ligar os pensamentos, e os pensamentos começaram a correr como um trem de alta velocidade. Esse trem está sempre em movimento, e seu nome é mente. A mente adora dirigir e prefere seguir sempre os mesmos caminhos que já percorreu antes, a não ser que a ponte quebre e o trem precise parar para encontrar um novo caminho. Não é uma história linda? Que bom que a nossa ponte quebrou. E que prazer ter te trazido por um caminho diferente até aqui. Agora você vai reacordar e perceber que em breve faremos uma viagem incrível rumo ao maior poder que um ser humano pode ter. A capacidade de interpretar a própria mente e, consequentemente, exercer influência sobre outras mentes. A maioria das pessoas vive com a mente fixa, cheia de crenças sólidas e conceitos que parecem eternos. Pouquíssimas pessoas no mundo têm o hábito de manter seus conceitos e verdades em constante evolução.
Quanto mais você liberta sua mente dos padrões que você mesmo criou ao longo da vida, repetindo os mesmos pensamentos várias e várias vezes, mais você aumenta o seu poder sobre a Matrix, ou seja, sobre a sua própria mente. E, consequentemente, quem consegue interpretar melhor a realidade ganha mais sabedoria e eficiência. Eu me sinto como o Morpheus no filme Matrix, mostrando para o Neo uma forma diferente de ver o mundo. Você ainda pode desistir. Pode escolher continuar acreditando no que sempre acreditou, fechar esse conteúdo e seguir pensando como antes. Ou pode tomar a pílula vermelha e descobrir até onde vai essa toca do coelho. Você teria coragem de arriscar? É exatamente isso que vamos descobrir agora. Índice geral. Executando comandos arbitrários. Você vai começar do básico e avançar passo a passo até chegar no que realmente interessa. Um nível de cada vez, até atender todas as suas expectativas sobre o que há de mais extraordinário no funcionamento do cérebro. Sintaxe da linguagem cerebral. Teoria do cérebro triuno. Programando o cérebro. Técnicas de indução e controle da mente. Nesse tópico inicial, você vai entender quais são as camadas da mente no nível das estruturas cerebrais e o que cada uma delas representa. Por exemplo, onde fica localizada a sua consciência lógica ou, melhor ainda, onde é gerado o seu desejo instintivo. Hackeando mentes. Hipnose lúcida. Conceitos. Hackear e hipnose. Semelhanças entre as duas abordagens. As 7 leis das crenças. O que um verdadeiro hacker de mentes precisa saber para inserir verdades ou programar decisões diretamente no cérebro de outras pessoas? O que você precisa dominar se quiser hipnotizar os outros de verdade, a qualquer momento, sem precisar fazer as pessoas dormirem profundamente antes? Exploits e técnicas de induzir transe. Se você quer descobrir qual tipo de função específica precisa inserir na mente de outra pessoa para fazê-la se apaixonar pelo que você está dizendo, então este é o ponto certo para chegar. Overflow de memória. Ataque por overload. Sensorial flood de dados. Aqui nós finalmente entramos na parte prática do conhecimento. Você vai ver os detalhes sobre o funcionamento de cada uma dessas técnicas e como elas exploram as falhas naturais no modo de percepção do cérebro humano para controlar ou influenciar o pensamento das outras pessoas. Agora que você já tem uma visão geral de como esse conhecimento será transmitido, é hora de esclarecermos alguns conceitos básicos. Hacker. Uma pessoa capaz de explorar sistemas ou obter acessos não autorizados por meio de habilidades táticas e conhecimento aprofundado. Hipnose. Um estado da mente no qual as faculdades críticas da consciência lógica são ultrapassadas e o pensamento seletivo se estabiliza. Manifesto hacker. Saber para prever, prever para prover. Saiba as regras de um determinado sistema. Saiba os limites dessas regras e onde estão os padrões. Saiba quais regras podem ser utilizadas. Saiba como usar essas regras de forma inteligente para criar mudanças positivas. Objetivo deste material: hackear a mente humana, hipnose avançada, conhecer a máquina, hardware, descobrir como o cérebro funciona e quais são suas estruturas principais, saber as regras do sistema. Entender a linguagem de programação. Aprender qual é a sintaxe da linguagem que programa o cérebro. Saber como inserir novas regras para facilitar mudanças. Usar falhas de segurança para inserir comandos. Saber quais regras podem ser quebradas. Usar todo esse conhecimento para controlar a mente e os comportamentos. Camadas da percepção. Teoria do cérebro. Triuno, cérebro reptiliano, brainstem. Atração não é uma escolha. Aqui residem os instintos primitivos, como atos reflexos, sexo, fome, territorialismo e comportamentos rituais. Essa é a parte mais antiga da evolução cerebral e também a mais interna.
Localizada exatamente no centro do cérebro, é um conjunto de estruturas que se conectam diretamente à medula espinhal. Seu funcionamento é guiado pelos instintos básicos de sobrevivência e replicação. É responsável por emoções primárias como medo, raiva, prazer e nojo. Ele interpreta um tipo específico de linguagem: imagens. Como funciona a interpretação de imagens? Pense da seguinte forma: se algum objeto se aproxima rapidamente na sua direção, antes mesmo que você consiga pensar em desviar ou se proteger, o cérebro reptiliano já toma o controle e faz você reagir automaticamente. Ato reflexo. É importante gravar isso. A linguagem do cérebro reptiliano são as imagens instintivas. Exemplo: você pode estar concentrado lendo algo, mas se uma mulher atraente passar ao seu lado, você inevitavelmente vai prestar atenção nela. Isso acontece porque o cérebro reptiliano está programado para identificar rapidamente imagens relacionadas à sobrevivência ou replicação, sexo, comida, imagens chocantes. O estímulo sexual, por exemplo, é um ato reflexo puro. Como funciona a linguagem instintiva? Como você pode usar a linguagem para persuadir em um nível físico e visceral? Importante: a linguagem que produz reações no nível visceral é extremamente poderosa para persuadir, porque ela influencia diretamente as partes mais irracionais do cérebro. Exemplo: imagine um limão bem azedo, daqueles super ácidos, ainda verde no pé. Pegue um e dê uma mordida forte. Você provavelmente começou a salivar só de imaginar, não é? Exemplo: pense em um bebê lindo sorrindo com uma gargalhada contagiante, daquelas bem expressivas que transmitem pura alegria. Você provavelmente sorriu agora, não é incrível? Exemplo: preste atenção na sua respiração neste exato momento. Observe o movimento do ar entrando e saindo. Você provavelmente começou a controlar ou notar mais claramente sua respiração, não é mesmo? Veja como é simples penetrar nas partes mais instintivas da mente. Basta que a comunicação seja baseada em processos instintivos e sensoriais. E eu sei o quanto você pode se sentir excitado, aberto e curioso ao mergulhar nesse processo de aprendizado. Realmente quero ver você sentindo prazer quando chegar a hora de aplicar essas técnicas extraordinárias na sua comunicação. E saiba que tudo o que já foi revelado até aqui ainda nem é o começo dessa maravilhosa aventura cheia de adrenalina, que é entrar nas partes mais profundas do seu cérebro. Por isso, prepare-se, porque vem muito mais pela frente. Cérebro mamífero, sistema límbico. É com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. O sistema límbico é a camada que envolve o cérebro reptiliano, brainstem. Todos os mamíferos e algumas aves possuem essa estrutura cerebral. Também conhecido como cérebro emocional, é aqui que são processadas emoções como ódio, amor, felicidade, inveja, ansiedade, enfim, praticamente todas as emoções humanas. É nessa região que reside a identidade individual e a personalidade. O sistema límbico é responsável por equilibrar os comportamentos ritualísticos do cérebro reptiliano, aumentando ou diminuindo as emoções primárias. Por exemplo, a simples busca por prazer do cérebro reptiliano pode se transformar em amor e em emoções muito mais complexas. O cérebro mamífero aprende com as experiências passadas e, em sua essência, é movido pela busca do prazer ou pela fuga da dor. Todo comportamento humano pode ser reduzido a essas duas forças básicas. As experiências passadas são armazenadas por meio de uma rede de associações de memórias, e cada memória é codificada através dos 5 sentidos. Chamaremos essa codificação emocional de submodalidades.
A linguagem compreendida pelo cérebro mamífero é a linguagem dos sonhos, ou linguagem emocional. Exemplo de linguagem emocional. Você já fez alguma viagem para um lugar tão maravilhoso que só de imaginar aquele lugar você já se sente feliz? Isso já aconteceu comigo e eu acho fantástico como a memória desse lugar continua tão viva, cheia de cores e sensações. Eu fico imaginando como seria a vida de uma pessoa que só tivesse memórias assim. Submodalidades emocionais. Através das submodalidades, as memórias são classificadas e codificadas de acordo com seu grau de importância e significados associados, gerando nossas emoções e sensações físicas. O cérebro mamífero cria emoções por meio dessa rede de associações, classificando cada memória conforme as submodalidades. A linguagem do cérebro mamífero são os sonhos, a linguagem da imaginação e da emoção. Submodalidades principais: visual, número de imagens, brilho, cores, tamanho da imagem, se está em loop, se é 2D ou 3D, forma, associada ou dissociada, focada ou desfocada. Auditiva: ritmo, volume, reverberação, mono ou estéreo, direção, tempo, som de fundo. Olfato, paladar e sensorial, aroma, intensidade, gosto, pressão, frio, calor, direção. Exemplos do uso das submodalidades na comunicação. Você já viu algo tão brilhante como isso antes? Eu aposto que você pode tirar um ótimo proveito de todo esse conhecimento. Você percebeu? Brilhante. Visual. Quantas vezes essa música vai ter que repetir na sua cabeça antes que você perceba o ritmo excitante e vivo desse som? Quantas vezes repetir loop, música, ritmo, som, auditiva, excitante, sensorial, vivido, visual. Imagine um filme da sua vida passando em um telão muito distante, onde você é o rei e tudo tem uma tendência natural à perfeição. Um lugar onde a sorte está sempre ao seu lado. E agora pare e se imagine dentro do filme. Abra os olhos. Veja o esplendor do seu alcance infinito, em terras além do que os olhos podem alcançar. Experimente toda a sensação de calor e o senso de realização que sobe pelas suas veias e permita-se sentir. Perceba, com essa forma de comunicação, você tem acesso direto à imaginação e às experiências emocionais de uma pessoa. Essa linguagem é muito mais poderosa para a persuasão do que a linguagem lógica, aquela que estamos acostumados a usar no dia a dia. Linguagem lógica, linguagem de jornal. O poder dessa forma de linguagem já é suficiente para direcionar as pessoas às suas sugestões de maneira prazerosa e naturalmente hipnótica. Agora é hora de eu segurar na sua mão e te levar para outro lugar. Não sei se você já esteve lá, mas provavelmente, depois de ir uma vez, vai querer voltar várias e várias vezes. Sabe aquele lugar que você já imaginou e que é tão agradável que só de pensar em ir para lá o seu humor já muda? Consegue gravar essa sensação de ficar alegre só de pensar nisso? Pois hoje nós vamos voltar até lá. Vamos teletransportar a sua mente para esse estado. E tudo isso será feito com ainda mais excitação a cada novo tópico que você for descobrindo ao longo do caminho. Só mais uma coisinha antes de continuarmos. Deixe-me revelar algumas leis básicas de persuasão para você se divertir um pouco mais, antes de avançarmos no processo. As leis da persuasão. Esses princípios fundamentais são a base do comportamento humano em sociedade. Por isso, sempre leve essas leis em consideração na hora de desenvolver sua comunicação com outras pessoas. Lei da reciprocidade. Quando alguém lhe oferece algo de valor evidente, você sente um impulso imediato de retribuir com algo equivalente. Essa é uma das leis mais poderosas da persuasão. Lei do contraste. Quando dois itens são relativamente diferentes, eles parecem ainda mais distintos quando colocados lado a lado no tempo ou no espaço. Exemplo:
Você quer vir comigo curtir a noite ou vai ficar em casa assistindo TV? Lei da expectativa. Quando alguém que você respeita e admira espera que você realize uma tarefa ou atinja determinado resultado, você tende a corresponder a essa expectativa, seja ela positiva ou negativa. Exemplo: em breve vamos lançar a Fórmula Hollywood. Veja meu blog, Lei da Associação. Temos tendência a gostar de produtos, serviços e ideias que são endossados por pessoas que apreciamos ou respeitamos. Isso também é chamado de alavancagem, pois você pode, por exemplo, usar uma pessoa famosa para anunciar sua oferta e transferir naturalmente o valor da fama para o seu produto. Lei da consistência. Quando uma pessoa se posiciona verbalmente ou por escrito sobre algum assunto ou ponto de vista, ela tende a defender essa crença com veemência, mesmo diante de evidências contrárias esmagadoras. Exemplo: se você estiver discutindo com alguém e perceber que ela não vai mudar de ideia tão facilmente, concorde primeiro e depois diga: além disso, existe X ou Y. Lei da escassez. Quando alguém percebe que existe uma quantidade limitada de algo desejado, o valor percebido desse item aumenta significativamente. Exemplo: no site do controle mental, informamos que os bônus seriam válidos apenas até hoje. Lei da conformidade. A maioria das pessoas tende a aceitar propostas, produtos ou serviços que são considerados aceitáveis pela maioria das outras pessoas ou por grupos semelhantes. Isso também é conhecido como comprovação social. Citações, depoimentos e testemunhais são formas simples e eficazes de adicionar comprovação social às suas ideias. Cara, adorei demais o seu e-book. Realmente muito interessante, já recomendei para vários amigos. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Lei do poder. As pessoas exercem poder sobre outras quando demonstram maior autoridade, força ou conhecimento. Por isso, busque constantemente novas formas de fazer as coisas. Evolua seu conhecimento e procure sempre superar o que já foi feito antes. Isso te dará um poder natural para influenciar os outros. Afinal, um líder possui, por natureza, uma personalidade magnética. Lei da liberdade. Dentre todos os desejos humanos, a liberdade é o mais elevado que almejamos, seja liberdade mental, física, financeira ou espiritual. Saiba oferecer a liberdade que as pessoas precisam naquela área específica e elas vão te amar e te seguir como um herói. O maior desejo humano é ser completamente livre, financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Por isso, permita que a pessoa se sinta livre para escolher e direcione sua atenção apenas para aquilo que você quer que ela veja. Modelo cognitivo de como as emoções são geradas. Evento, interpretação do evento. Emoções. Ação. Para experimentarmos uma emoção, precisamos primeiro interpretar um evento ou estímulo, atribuindo significados a ele. Mesmo que não tenhamos controle sobre o evento em si, podemos aprender a controlar o nosso processo de interpretação, o que aumenta significativamente nosso controle emocional. Lembre-se, são as emoções que geram o comportamento. Exemplo: imagine que você vê um grupo de pessoas carecas correndo na sua direção, gritando e brandindo tacos de beisebol. Você provavelmente vai interpretar esse evento como algo perigoso e vai reagir instintivamente, correndo o mais rápido possível. A não ser que você seja o Bruce Lee. Exemplo 2. Agora imagine que você é um ator e está gravando uma cena de filme. Nesse caso, você interpretaria o mesmo evento como algo esperado e continuaria agindo de forma calma e racional. Por isso,
Estou fazendo o meu melhor para que você interprete este material e todo o conhecimento prático que estamos compartilhando com verdadeiro entusiasmo. E saiba que o melhor exercício de treinamento é colocar tudo em ação imediatamente. Neocortex, cérebro lógico, arte, abstração, planejamento, estratégia, símbolos, linguagem simbólica, vontade própria, comunicação e tarefas complexas são processadas aqui. O neocórtex é a parte mais recente e a estrutura mais externa do cérebro. Primatas e seres humanos possuem um neocórtex extremamente desenvolvido. Ele é caracterizado pela capacidade de realizar tarefas complexas, raciocínio abstrato, processamento de linguagem simbólica, criatividade e identificação de padrões e semelhanças, funções tipicamente humanas. Nossa consciência racional reside nessa região. O processo de comunicação em nível racional é ideal para informar, porém a linguagem lógica possui muito menos poder de influência do que a linguagem emocional que mencionamos anteriormente. O ideal é que quando seu objetivo for persuadir alguém, você combine a linguagem emocional com a linguagem lógica. Essa união aumenta ainda mais o seu poder de convencimento. Mas lembre-se sempre, nosso objetivo principal é nos comunicar com as partes irracionais do cérebro e é assim que conseguimos multiplicar o nosso poder de influência. Quando nascemos, não possuíamos mente consciente ou lógica crítica. Todas as informações foram gravadas e relacionadas de acordo com as emoções que vivenciamos. Um bebê nasce com apenas 2 medos básicos: o medo de cair e o medo de barulhos altos. Por volta dos 7 a 8 anos, a criança começa a desenvolver a mente crítica, que continua se aprimorando ao longo do tempo com a formação da massa cinzenta. Importante: em situações de perigo imediato, o cérebro reptiliano assume o domínio sobre o cérebro emocional e o cérebro lógico. Já em situações de emoção forte, o cérebro emocional interrompe o funcionamento do cérebro lógico. É por isso que não conseguimos pensar de forma lógica quando estamos sob forte influência emocional. Conclusões e aplicação prática. Cérebro reptiliano. Linguagem, imagens, softwares, emoções primárias relacionadas à sobrevivência. Características: não aprende com experiências passadas, responsável por atos reflexos. Cérebro mamífero. Linguagem, sonhos, linguagem emocional. Softwares, emoções mais complexas. Características: aprende com as experiências passadas, controla os comportamentos. Neocórtex. Linguagem, simbólica. Softwares, programas complexos relacionados à detecção de padrões. E criatividade. Características: interpreta e julga analiticamente fatos e eventos. Raciocínio abstrato. Podemos tirar uma conclusão clara dessa análise. É muito mais fácil influenciar alguém usando emoções fortes ou falando diretamente com a sua parte instintiva. Dessa forma, você evita que o neocórtex e os pensamentos críticos da pessoa bloqueiem a informação que você está transmitindo. Exemplo: se eu te dissesse diretamente que você deveria me emprestar seu videogame, você provavelmente acharia ruim e não iria querer. Mas se eu te pedisse para lembrar de todas as coisas boas que eu já fiz por você e de todos os favores que trocamos, é bem mais provável que você se emocione com o pedido e sinta o dever de retribuir. Técnica de motivação instantânea, pelo modelo do cérebro triuno. O cérebro é um mecanismo servo criado com o propósito de alcançar sucesso em diferentes áreas da vida. Ele possui sistemas integrados que operam no nível subconsciente, ajudando nossos ancestrais a fugir de situações perigosas, mesmo sem uma consciência lógica ativa. Estima-se que cerca de 88% das funções cerebrais funcionem no nível subconsciente. Esse mecanismo pode operar em 2 modos principais: o mecanismo de orientação reativa, modo autopiloto,
muito comum em pessoas que acreditam que eventos e circunstâncias externas são as forças que controlam suas vidas. O ambiente determina suas possibilidades. A crença de que a vida é dirigida por forças externas cria exatamente esse tipo de comportamento. Se quiser se aprofundar nesse tema, busque os estudos de Carl Jung. Nesse estado mental, e algumas pessoas passam a vida inteira nele, o cérebro não tem objetivos claros, por isso faz apenas o que aparece no momento, de acordo com as circunstâncias. A pessoa vive à mercê de eventos e decisões externas. Você certamente conhece muitas pessoas assim. As vítimas. Elas estão sempre dizendo que não conseguiram algo porque X ou Y aconteceu. Estão constantemente dando desculpas por não alcançar seus próprios objetivos. Cuidado com essas pessoas. Suas crenças são tão limitantes que às vezes podem contaminar sua própria busca pela liberdade. O mecanismo de orientação criativa, modo de criação, caracterizado pela crença de que as escolhas são feitas independentemente das circunstâncias externas. Nesse estado, o cérebro tem objetivos claros e trabalha para torná-los realidade. Esse modo também é conhecido como mecanismo automático de sucesso, descrito no livro Psycho-Cybernetics, de Maxwell Maltz. Uma pessoa criativa sabe que qualquer situação pode ser usada para alavancar o seu poder. Mesmo diante das dificuldades, ela procura formas de superar os obstáculos e realmente faz mágica acontecer. O cérebro naturalmente busca o sucesso quando colocamos uma imagem clara do objetivo e sentimos prazer mínimo pelo que estamos fazendo. Para ativar esse mecanismo, precisamos alinhar 3 elementos: foco, objetivo claro, emoção em acordo, raciocínio, lógico para dar eficiência ao processo. Com essa técnica, temos uma programação perfeita dos 3 cérebros direcionados para o mesmo objetivo. Dessa forma, o nosso piloto automático segue em rumo ao sucesso. Essa técnica baseada no modelo triuno funciona para ativar o mecanismo de sucesso automático da seguinte maneira: visualize o objetivo em forma de imagem, programação do cérebro reptiliano. Visualize o objetivo de forma que ele esteja associado a imagens de prazer. Uma visualização clara e focada de algo prazeroso ativa o instinto. Emocionalize a imagem, transformando-a em um modelo surreal. Padrões de sonhos, programação do cérebro mamífero. Assim que transformar a imagem em algo surreal, adicione as submodalidades sensoriais de modo associado em primeira pessoa. Experimente as sensações. Aumente o brilho dos objetos e da imagem. Adicione movimento rápido, aumente o tamanho da imagem até que ela fique maior que o seu próprio corpo. Acrescente som com volume e intensidade. Experimente aroma e sabor, sensação de pressão e calor. Se possível, use as mãos para aumentar o tamanho das imagens que você está criando. O exagero ativa as emoções com mais força. Exemplo: pense na coisa mais gostosa e saborosa que você já experimentou na vida. Melhor ainda, imagine a melhor sensação de prazer que já teve. Misture com a fragrância mais deliciosa e o gosto mais incrível que seu paladar já sentiu. E visualize tudo isso junto com o seu objetivo. Visualize o contraste das imagens, programação do neocórtex. Pergunte por padrões de semelhança e diferença entre as 2 imagens. Peça por imagens criativas que ajudem a alcançar o objetivo visualizado. O contraste ativa a busca de padrões, uma tarefa exclusiva do neocórtex, lógica humana. Para ampliar ainda mais o poder de análise lógica, você pode fazer perguntas específicas que unem as diferentes partes do cérebro no mesmo objetivo. Como? Bal representa o planejamento. Quando? Wanmun, processamento temporal. Onde? Manmanun, processamento espacial. Por quê? Representa a lógica. Qual? Wajitou. Representa a finalidade. O que? Manji. Mazikou. Representa o significado. Exemplos.
Como alcançar a imagem visualizada? Quando saberei que alcancei esse objetivo? Onde notarei que completei esse objetivo? Por que eu devo completar essa tarefa? Qual emoção terei quando completar essa tarefa? O que eu posso usar para alcançar esse resultado? Utilize as 3 etapas da programação cerebral para realizar qualquer objetivo que você queira conquistar com sucesso. Exemplo prático. Vamos supor que seu objetivo seja se tornar mais confiante. Visualize sua postura e como você se move quando está confiante. Veja como as pessoas olham para você. Emocionalize essa imagem, mudando as submodalidades. Por exemplo, veja sua imagem de confiança aumentando de tamanho e brilhando como se uma luz muito forte saísse de você. Imagine o som da sua voz mais forte e ressonante e o tempo passando de forma diferente e mais consciente. Faça isso até que a imagem se torne realmente motivadora para você. Veja você confiante e você na versão atual. Quais são as diferenças? O que você observa que deveria mudar para alcançar essa nova postura? Se você fez essas 3 etapas e se sentiu realmente bem com a nova autoimagem, automaticamente começará a modificar seus comportamentos. Vale lembrar que isso deve ser treinado todos os dias, pois o cérebro humano geralmente leva cerca de 21 dias para transformar qualquer comportamento em hábito. E se você realmente quer melhorar alguma área da sua vida, tenha em mente que criar o hábito é essencial. Os caminhos da felicidade. A ativação de alguns neurotransmissores possui caminhos mapeados no cérebro, incluindo sua origem e os mecanismos de liberação. Sabendo que cada neurotransmissor tem um efeito específico, podemos usar esse conhecimento para aproveitar os mecanismos naturais do cérebro e gerar sensações de bem-estar. Caminho da dopamina, em azul. Neurotransmissor responsável por sensações de recompensa e motivação, prazer e euforia, funcionamento motor, compulsão, perseverança. Caminho da serotonina, neurotransmissor, responsável por sensações de estado emocional, memorização, sono, cognição. Vemos que tanto os neurotransmissores da felicidade quanto os do aprendizado têm origem em um órgão chamado amígdala, que faz parte do sistema límbico, cérebro mamífero. Resumindo, a ativação anterior ou posterior da amígdala determina se a pessoa vai sentir prazer ou tristeza. Por isso, existem técnicas específicas de ativação da amígdala, lembrando que ela está localizada exatamente no centro do cérebro, atrás dos olhos. E em breve, você vai descobrir como ativar sua própria felicidade com uma técnica simples e fácil de aplicar. Técnica de ativação da amígdala. Concentre sua atenção na parte interna da cabeça, exatamente atrás dos olhos. A atenção faz o corpo enviar mais sangue para a região. Agora direcione essa atenção para a frente. Imagine que existe um farol iluminando tudo para a frente dentro do seu cérebro. Siga o sentido da seta verde, imaginando ao mesmo tempo que uma imensa euforia interna está começando a surgir. Se você começar a rir por dentro, é sinal de que a ativação está acontecendo. Lembre-se, você pode ativar a amígdala sempre que precisar melhorar rapidamente o seu estado de humor. Exemplo, pense na coisa mais gostosa e saborosa que você já experimentou na vida. Melhor ainda, lembre da melhor sensação de prazer que já teve, misture com a fragrância mais deliciosa e o gosto mais incrível que seu paladar já sentiu, e visualize tudo isso junto com o seu objetivo. Se você se sentiu excitado por dentro, como se estivesse em um estado de diversão, então você conseguiu ativar. Antes de continuarmos para as técnicas mais avançadas de persuasão e hacking mental, vamos te mostrar como o processo de interpretação funciona. As camadas da percepção, as 7 leis das crenças. Mas afinal, qual é o objetivo do cérebro como órgão servo, evoluído para garantir a sobrevivência e completar tarefas requisitadas pela mente? Entrada. Crença. Previsão.
Sentimento. O cérebro é uma máquina de gerar previsões. Seu trabalho é adivinhar o que vai acontecer em seguida, com base na entrada atual e nas experiências passadas. Crenças. Essas previsões são usadas para gerar sensações no corpo, sensações físicas e respostas químicas, a fim de preparar o corpo para agir conforme o que ele prevê para o futuro. Como esse ciclo de previsão-sentimento é crítico para a sobrevivência, ele opera em um único passo, pulando direto para as conclusões, sem pensar logicamente no processo. Nos humanos, essa entrada pode ser imaginária, incluindo pensamentos sobre objetivos e tarefas necessárias para alcançá-los. Nos humanos, a previsão do que vem a seguir pode ser de longo prazo, não apenas imediata, mas o corpo ainda responde como se a previsão fosse acontecer agora. Quando pensamos em um objetivo ou tarefa, nossos sentimentos e, consequentemente, nossos pensamentos e comportamentos são influenciados pelas conclusões que o cérebro criou, mesmo que esse futuro nunca aconteça de verdade. No entanto, podemos modificar essas conclusões e as crenças responsáveis, perguntando por outros pontos de vista, com um espírito analítico. As perguntas certas levam a mente a desenvolver novas conclusões por conta própria, criando automaticamente novos sentimentos, encontrando e eliminando crenças negativas ou limitantes. Qual entrada cria o sentimento? Qual tarefa ou objetivo você está pensando em realizar? Quais sensações físicas você sente? Onde elas estão no seu corpo? Quais previsões vêm à sua mente junto ou antes da sensação ruim? O que você precisa assumir ou acreditar para que essa previsão se torne real? Existe alguma crença que seja falsa? Alguma pode ser desmistificada? Se a previsão se tornar real, o que vem depois? Você consegue suportar? Para a previsão acontecer, o que deve acontecer antes? Você consegue alterar ou modificar isso? Que tipo de perguntas do tipo "e se" você pode se fazer sobre essa crença para mudar seu ponto de vista? Encontre suas crenças limitantes e se liberte delas. Esse passo é fundamental para quem quer aprender a hipnotizar outras pessoas. Você precisa ter controle sobre seus próprios demônios interiores. Para isso, é necessário revisitar pensamentos dolorosos ou ideias que limitam sua capacidade e substituí-los por crenças livres e poderosas. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo essas técnicas poderosas de controle mental e persuasão, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E não perca a parte 2, onde vamos mergulhar nas técnicas mais avançadas de persuasão, exploits mentais e como aplicar tudo isso na prática para influenciar decisões e comportamentos. Te espero lá.